Oi, e nessa aula vamos falar sobre o sistema Águia no período de Áries, que é um período que vai de 23/3 a 21/4. Eu já tenho um vídeo aqui explicando o que é o sistema Águia e todos os detalhes sobre isso, tá? Porém, agora eu vou gravar vídeos individuais do período para vocês saberem o que vocês têm que prestar atenção e os exercícios que têm que ser feitos. Então, para o vídeo não ficar longo, vamos lá direto para a tela do computador e já vamos começar a apresentar isso aqui, tá? Então vamos lá. Bom, como eu falei, o período de Áries, ele vai do dia 23/3 a 21/4. E ele atua, tá, sobre os centros coronário, que é a glândula pineal, é a sede da nossa consciência, né? É o centro da união divina, como se chama. Ele é a comunicação do astral superior, mestres, guias e família espiritual, com a nossa consciência aqui. E ele atua também sobre o chakra frontal, que é a glândula pituitária e a hipófise. Ela tem a função de coordenar todas as demais glândulas dos centros do pescoço, tórax, abdômen e pelvis. Então, elas são glândulas, é uma glândula muito, muito importante. Tá? Nesse período, o elemento principal é o fogo. Daí, no chakra coronário, a gente vai ter a presença do arcanjo Gabriel, de Oxalá, como se fosse na questão da Umbanda. No chakra frontal seria o arcanjo Rafael, Iemanjá e Oxum. Nesse período, nós vamos ter alguns mantras que a gente vai trabalhar, tá? Então, do chakra coronário, o mantra ele é Aum ou Aum. Eu já fiz exercícios nas aulas anteriores de como é que é. Vocês vão relaxar, parar, pensar e repetir o mantra sempre prestando atenção, concentrados no preferido chakra e sentir a vibração. Por isso que ele é muito importante ser falado de forma assim bem forte, tá? Tem que deixar o som das palavras vibrar você para poder ter a vibração e atuar num determinado chakra, tá? Então esses centros eles estão relacionados com as faculdades de clarividência, projeção astral e telepatia. Então, no período a gente vai observar muitos pensamentos, ele é fundamental observar os pensamentos. Eu estou falando aqui de forma bem sintética, na primeira aula sobre o que é o sistema Águia eu entrei mais profundamente sobre isso também. E tem uma aula do pensamento móvel que fala como a gente trabalha e se preocupa com os pensamentos também. Assista. Então, nesse período é fundamental, o sensitivo ele deve prestar atenção na forma do pensamento, aonde que ele é originado, se é no cérebro da pessoa, se envolve, se observa, se o pensamento surge do nada, se é quando tem um impacto emocional, que tipo de pensamento, nós temos que sempre observar, tá? Então a gente começa assim, sempre que vem um pensamento, a gente tem que parar e tentar pensar qual é a origem desse pensamento. Esse pensamento surge sempre que eu vou em determinado local, quando eu penso em alguma pessoa, quando eu fico nervoso, quando eu estou ansioso, quando eu estou feliz. Então, tentar perceber o tipo de pensamento quando ele vem, principalmente os repetitivos, tá? Quem está por trás do pensamento? Qual é a intenção? E nem sempre o pensamento é nosso, tá? Ele pode ser projetado por outra pessoa, viva ou não. Então, ele surge da onde? Será que tem presença de seres obsessores? Com o treinamento vai ficar muito mais fácil, seguindo os exercícios que a gente tem, vai ficar muito mais fácil a gente se concentrar e ver da onde é que vem as origens, mas é um passo a passo. Os exercícios em grupo, no caso, se vocês tiverem um grupo que seria em aula, eles são muito importantes para desenvolver essas capacidades aqui, né? Nós temos que tentar perceber os pensamentos das pessoas que vivem conosco. Que tipo de pensamento elas têm, como elas expressam, como elas pensam, como elas vivem, como elas agem, isso está influenciando na gente ou não, né? Qual é a capacidade de comandar os próprios pensamentos? Poxa, eu chego num lugar e eu já tenho pensamentos de raiva contra aquela pessoa, eu quero matar. Eu consigo dizer para, não tenho que matar, isso não é meu, e vocês conseguem mudar essa forma de pensamento, sobrepondo com outros pensamentos que vocês estão intencionalmente colocando, vocês conseguem mudar isso, vocês conseguem comandar, ou vocês mesmo querendo continuam com aquele pensamento que gera toda uma sensação de raiva e leva vocês a determinadas atitudes. Vocês conseguem ou não comandar isso? Aí, qual é a constância dos pensamentos e palavras repetidas? Vocês têm que analisar se tem muito pensamento que vem repetidamente ou não.
as palavras, os pensamentos, elas geram palavras repetidas, lembrem-se que isso vai virar um mantra que pode virar, ser absorvido, causar energias e doenças, enfim. Não vamos entrar muito nisso agora, né? Então, todo o nosso desenvolvimento baseado no sistema Águia, que seria o início do curso agora em março, o certo seria começar em março agora, ele inicia com o controle dos pensamentos, ou melhor, com a observação dos pensamentos, tá? Então a gente tem que realmente perceber e observar a forma do pensamento no nosso dia a dia. Isso não é exercício, isso é o tempo inteiro, tá? Nos momentos de felicidade, nos momentos de crise, de brigas, de conflitos. Vocês vão ver que é muito importante para quando chegar lá no final do ano, os chakras mais ativos, que o período mais ativo são o básico, com energias mais densas e sexuais, essas energias vão gerar pensamentos em vocês, e se vocês não desenvolveram agora o poder de observar os pensamentos, controlar, vocês acabam fazendo a besteira. É por isso que no período de carnaval, de final do ano, as pessoas que não têm determinadas atitudes vão para festas, enlouquecem e fazem coisas que jamais fariam em outros períodos do ano. Porque elas não treinaram a capacidade de observar os pensamentos e dizer, opa, essa coisa está vindo, não sou eu estou pensando e vou fazer besteira. Quem não tem esse controle, nos outros períodos, perde o controle, obviamente. Então, esse é o período de Áries. Esses exercícios vocês têm que fazer. Eu falei que ia ser uma aula bem rápida, bem direta. Então, todo ano, ano após ano, vocês têm que ter esses exercícios feitos. E passou o período de Áries, vocês não vão controlar o pensamento? Vão sim. Se vocês ficarem o período inteiro se observando, essa atitude ela vai ter que ficar para sempre. Porém, esse período, as entidades estão ali, a questão vibracional tem a ver com esses centros, então é muito mais fácil vocês perceberem, vai ser muito mais fácil vocês treinarem exercícios de clarividência, exercícios de telepatia, exercícios de saída astral. Esse é o período que favorece esses exercícios. Então, é muito mais difícil fazer em outros períodos, se você está começando, do que nesse. Então, aproveitem esse período, façam os exercícios, aumentem a vibração desses chakras, criem essa condição. Deixa eu até voltar aqui para mim. Então é um exercício bom para vocês fazerem os exercícios e ativarem eles. Eles vão estar mais propícios a isso. Não quer dizer que no outro período não tenha, tem, mas agora é um período propício. Aproveitem esse período, façam os exercícios e saibam, é muito importante cada exercício de cada período para quando chegar em outros momentos, vocês terem esses poderes, essa capacidade já desenvolvida e evitar problemas. Certo? Bom, o vídeo vai ficando por aqui, ele é para ser bem curto mesmo, ele é só dos períodos, mas não esqueçam ali, se vocês não deixaram, de deixar o like, curtir, fazer os comentários, tirem suas dúvidas e compartilhem esse vídeo com mais pessoas para esse conhecimento ir passando adiante, tá? Valeu, então, até o próximo vídeo.